Oi, gente, hora do mano a mano para vocês, pra gente fazer aqui uma comparação da seleção brasileira tetracampeã em 1994 e da seleção brasileira pentacampeã em 2002. E aí, claro que as duas seleções tiveram mudanças durante a Copa do Mundo. Aliás, isso acontece quase que naturalmente, né? Durante as Copas do Mundo. Normalmente o time que começa não é o time que termina jogando a Copa do Mundo. Então a gente pegou aqui a seleção base para conseguir fazer essa comparação junto com vocês, tá? E aí o Formiga e o VS estão juntos com a gente nessa. Meninos, bora, vamos começar. Tafarel e Marcos, primeiro você, Vitor Sérgio. Então, vou votar sempre pensando na maior qualidade, no geral, né? Não no ápice, não naquela situação. Pensar na carreira como um todo, na qualidade da carreira como um todo, para mim, Tafarel. Pra você, Formiga, quem leva o voto? Para mim, leva o Marcos, lembrando que o Tafarel, ele não é que ele tinha nenhuma redoma derrotista, tá? Mas ele estava na seleção de 90, que ficou muito arranhada, e aí hoje parece uma unanimidade que no período nunca foi, tanto que antes da Copa de 94 tinha muita gente que achava que o Zete era mais goleiro que o Tafarel. O Marcos, apesar de uma concorrência gigante também, a gente tá falando de Ceni, Dido, uma geração de goleiros muito emblemática, né? Mas o Marcos, ele tinha total confiança do Filipão. Do Filipão. Do Filipão. Da opinião pública era tão contestado quanto o Tafarel. Acho que é completamente diferente, mas enfim, esse tão contestado quanto. Ele já vinha campeão, campeão da Libertadores, assim, não, eu lembro da época, eu vivi também, eu vejo completamente diferente. Talvez você não tenha vivido com a contestação tão forte do Tafarel, mas era tão contestado quanto. Vivi tanto que eu lembro. Eu não só lembro de 94, como eu lembro do arranhão gigantesco da pós-90. O ciclo inteiro foi tenso. O do Marcos, apesar de falhas, ele já era campeão da Libertadores, ele era super ídolo de um clube. O Tafarel não era ídolo de clube nenhum, tinha alguma representatividade no Internacional, mas dizer que era ídolo como o Marcos era no Palmeiras não era. Então, assim, não tinha ninguém para defender o Tafarel, como tinha, por exemplo, a torcida do Palmeiras para defender o Marcos. Então, acho que assim, o Marcos, nessa eu acho que até é fácil, para mim, né? Eu vou de Marcos nessa. Eu não vou dizer que vivi 94 assim como os meninos, porque eu sou um pouco mais nova, mas eu lembro muito, eu tinha 6 anos, eu não lembro da contestação, não lembro disso, eu lembro da Copa, assim, um pouco. E eu vou de Marcos, acho que muito por isso que o Formiga falou, até em clube, assim. O Tafarel, por exemplo, claro, ele foi importante pro Inter, o torcedor do Inter tem esse carinho por ele, mas nem perto do que o torcedor do Palmeiras tem pelo Marcos. E o Tafarel, ele falhava em alguns momentos bem importantes. Não com a seleção brasileira, mas com o Inter. E acho que isso também marca bastante. Então aqui vamos de Marcos. Inclusive, lembrando que ele falha, o Tafarel, na eliminatória, a primeira derrota do Brasil lá para a Bolívia, fora e tal, tem uma falha gritante do Tafarel. Aquela campanha fica marcada, em parte, por esse momento que é muito tenso. Tanto que depois tem o jogo no Recife, lá depois a volta com a vitória por 6 e o carinho de novo do torcedor e tal. Mas assim, o Tafarel viveu um momento muito complicado durante aquela eliminatória, né? As eliminatórias para a Copa de 2002 também não foram tranquilas, pelo contrário, foram muito tensas também, mas eu acho que até o fato de ter uma torcida para chamar de sua, o Marcos e o momento técnico, para mim, eu não acho nem comparação. Então já vai com você, Formiga, pra gente falar do lateral direito. Você escolhe o Jorginho ou o Cafu? Putz, cara, assim, é difícil pra mim. Eu acho que a Copa de 94 do Jorginho, ela é uma Copa muito precisa. Ele é um lateral, pra mim, bem mais técnico que o Cafu. Ele foi titular em grande parte do ciclo, né? O lado esquerdo tinha problemas, o lado direito era bem mais tranquilo. O Jorginho já tinha sido importante em 89 no título da Copa América, enfim. Acho o Jorginho, ele tinha uma passagem pela Alemanha muito forte, o Cafu um nome gigantesco, mas os dois chegam relativamente bem na Copa. Mas eu acho o Jorginho mais jogador, então eu vou votar no Jorginho, mas é mais uma defesa pessoal, porque os dois chegam tranquilos, acho que, na posição, né? Eu gosto mais do Jorginho tecnicamente, mas o Cafu também tinha muito vigor físico, né? Mas eu vou de Jorginho nessa. Vai ser 3-0, VS? Você vai de Jorginho também? 3-0, mais lateral, mais jogador, mais qualidade, né? Acho que a carreira do Cafu é uma carreira mais... É uma carreira maior, né?
Até porque ele inclusive joga na final, porque o Jorginho sai machucado, mas o Jorginho jogava mais que o Cafu. Acho que nessa hora, para mim, vai sempre pesar isso. Faz uma boa Nos final zagueiros. também, né? O Cafu faz uma final bem digna, assim. Sim, Em 94, verdade. sim, entrou meio numa fogueira ali, né? Jogou bem. Demais. Zagueiros, aqui eu acho que a gente tá muito bem servido, viu, nas duas seleções. Lúcio ou Aldair, Vitor Sérgio Rodrigues? Para mim, acho que os dois têm carreiras espetaculares. A Copa do Aldair é perfeita, de cabo a rabo. E ele era um jogador com mais qualidade técnica do que o Lúcio. O Lúcio é um zagueiro maravilhoso, por isso, na qualidade técnica, vai prevalecer o Aldair. Murfiga, você? Eu tô com o Vitor nessa aí, 100%. Acho que o Aldair é mais zagueiro, mais técnico, mais passador, posicionamento excelente, uma carreira muito sólida no futebol italiano. O Lúcio tem uma carreira muito forte no futebol europeu, mas assim, na época, se a gente lembrar, a gente até falou disso, eu acho que no outro Mano a Mano, não sei em qual momento eu tive esse papo com o Vitor, que em 2002 tem a falha do Lúcio no jogo contra a Inglaterra, e meio que a gente tava esperando em que momento seria essa falha, porque muita gente achava o Lúcio meio atabalhoado e tal, tipo assim, uma hora vai entregar, e foi naquele jogo. O Aldair fez uma Copa, como o Vitor falou, perfeito, talvez o melhor jogo dele tenha sido justamente o mais tenso, que foi o jogo contra a Holanda, mas é difícil apontar, porque ele jogou todos os jogos no nível gigantesco, né? Eu vou de Aldair também, mas assim, com os dois, pra ganhar uma dividida de qualquer um desses dois, era um negócio duríssimo de acontecer. Márcio Santos ou Roque Júnior, Bruno Formiga? Cara, aí, assim, eu lembro que no outro Mano a Mano que a gente fez, acho que o Vitor, principalmente, foi muito enfático no critério de como chegou a Copa, né? Ou como o momento, naquela época. O Márcio Santos nem titular era, a gente precisa lembrar disso. O Roque Júnior, muito técnico, muito bem, a carreira muito sólida, basicamente todos os lugares que passou. É um zagueiro muito técnico, acho que eles são até parecidos. O passe longo do Márcio Santos bom, o do Roque Júnior, um passe muito bom também. Mas acho que a Copa do Roque Júnior, ela é tão boa quanto a do Márcio Santos, e ele chega melhor que o Márcio Santos, porque acho que ele chega com outro status. O Márcio Santos cai no colo, né? A chance dele ser o Márcio Santos. A gente não tá nem discutindo isso aqui. Pra você, Vessi, Márcio Santos ou Roque Júnior? Acho que por aí, né? Acho que o Márcio Santos teve ali um ápice muito grande, 91, 92, né? Depois ele faz um campeonato brasileiro excepcional. Não, ele tinha feito um campeonato brasileiro excepcional pelo Botafogo em 92, né? Tinha feito um campeonato excelente, campeonato brasileiro. Aquele período ali minha primeira metade dos anos 90, o Márcio Santos vai excelente, que não foi a constante da carreira dele depois, né? E o Roque Júnior fez ótimas... Tirando que ele não conseguiu jogar assim, com muita consistência assim, no Milan, ele sempre jogou muito, e a Copa dele... A Copa mesmo, os 7 jogos dos dois foram ótimos. Mas nesse aspecto eu acho que o Márcio Santos era mais jogador. O Roque Júnior era mais jogador, perdão. Roque Júnior fez uma final espetacular. 3-0 então o Roque Júnior, porque eu também vou nele. Branco ou Roberto Carlos? Eu vou votar aqui primeiro e vou de Roberto Carlos. Assim, pra mim, o que tem dá pra o Roberto Carlos se sobressair nessa disputa, pra mim, é também a força que ele tinha. Apesar do Branco também ter feito um gol bem importante durante a Copa, o Roberto Carlos, eu acho que durante a carreira inteira, ele foi mais jogador do que o Branco. Então eu vou de Roberto Carlos. Você, Vessi? Também, acho que o Branco ele faz uma Copa de muita superação, né? O Branco era muito contestado, inclusive. Tinha muita gente que não queria o Branco para levar o Roberto Carlos já em 94. Importante te lembrar, né? Mas o Roberto Carlos, para mim, o Branco foi um grande lateral, mas para mim o Roberto Carlos é um dos maiores, se não o melhor que eu vi, e um dos maiores de todos os tempos na lateral. 3-0, Formiga? 3-0, acho que essa disputa é relativamente tranquila. O Branco chega machucado, com problema nas costas, fora de forma. Ele até faz parte do ciclo ali em vários jogos. Na reta final, o Leonardo assume e vira titular, porque, enfim, tinha todos esses questionamentos em cima do Branco aí. Que, ok, acho que era técnico. O Branco, nos anos 80, um lateral driblador, construía por dentro e tal, mas num conjunto geral, acho que o Roberto Carlos sempre foi mais lateral que ele, até num quesito forte do Branco, que é a bola parada. O Roberto Carlos também é bem bom, né? Diga-se de passagem.
É verdade. Então tá, então vamos de Roberto Carlos aqui. Mauro Silva ou Edmilson, ou Formiga? Mauro Silva fez uma Copa primorosa, aquele time que tinha conceitos modernos, ele ajudava a fazer saída com 3 homens, ele se enfiava entre os zagueiros para ajudar, passe excelente, poder de marcação absurdo. O Edmilson faz uma grande Copa, diga-se de passagem, num papel de terceiro zagueiro, mas o Mauro Silva já vinha de campanhas muito fortes na Espanha, e assim, não sei se o Edmilson teve para algum time. Talvez tenha tido, mas aqui de primeiro eu não estou lembrando. O peso que o Mauro Silva teve pro La Coruña, por exemplo, que era assim, o São Caetano da Espanha. Boa pra você, Vés. Eu acho que a gente fez adaptação aí, né? Empurrou o Edmilson para volante, que quando o Brasil estava saindo, ele dava uma empurrada para frente ali. Porque o Brasil de 2002 joga com 3 zagueiros, né? Então, mas acho que o Mauro Silva foi um volante excelente, né? O Edmilson também foi muito bom, inclusive jogando no Barça, mas em termos de contexto de Copa, acho que os 2 jogadores próximos em termos de qualidade, em termos de Copa do Mundo. Tem que lembrar, o Edmilson perdeu a vaga para o Anderson Polga dentro da Copa do Mundo, né? Foi recuperar depois daquele gol, aquele gol de meia bicicleta lá, de voleio, sei lá, contra a Costa Rica. Mas ele chega a perder a vaga para o Anderson Polga. Então, o Mauro Silva. Mauro Silva, então, 3-0 pro Mauro Silva. Agora eu quero ver Dunga e Gilberto Silva. Pô, precisa votar mesmo? Precisa. Caramba, cara, vai, dor no coração. Dor no coração. Dor no coração, cara. Pô, eu amo o Gilberto Silva. Eu Ele também, jogava cara, demais. Mas... Enfim, se tivesse os 2 no ápice, se tivesse que escolher os 2 no ápice... Tipo assim, os 2 foram ótimos na Copa do Mundo. A Copa do Mundo do Gilberto Silva é excelente, é muito boa. Especialmente considerando o contexto do Emerson machucado lá e ele ter que fazendo algumas outras coisas que talvez o Emerson faria. Gilberto Silva, eu sou fã dele, mas não dá pra tirar do Dunga, né? Acho que o Dunga... assim, o Dunga... O Dunga, ele paga por muitas coisas, né? E depois, o jogador Dunga começou a pagar pelo técnico Dunga, né? Total. Assim, porque o Dunga foi um volante, cara, assim, ele não era... Aí vai dizer, pô, você tá maluco. Ele não tinha a técnica do Falcão, beleza. Não tinha e não se propunha a ter, mas o Dunga foi um volante excelente. Então não dá pra votar contra o Dunga. Então, ficou um problema pra mim, né? Porque eu acho que dentro daquilo que a gente estabeleceu, ou pelo menos eu entendi que a gente tinha estabelecido de como chega na Copa, eu acho que o Gilberto Silva chega num status superior ao status do Dunga, ou com menos questionamento, ou talvez até jogando tanta bola quanto, se bobear até mais, porque lembremos, o Gilberto Silva foi revelação do campeonato de 2001, ele chega novo, mas muito maduro para a função, com uma pressão danada, né? Ele começou de zagueiro central, depois jogou de volante no Atlético Mineiro, assim, um cara com muitas valências. Eu acho que como ele chega na Copa, é diferente. E assim, a Copa do Gilberto Silva também ela é muito boa. Se a gente elogia muito a Copa do Dunga, e acho que é elogiável sim, a gente tá falando de um cara que bateu recorde de passe tanto em 94 quanto em 98, mas o Gilberto Silva faz uma Copa... Só que assim, o Gilberto Silva tinha menos a provar, né? Então a Copa dele talvez tenha menos impacto, mas eu vou votar no Gilberto Silva. Então vamos de Gilberto Silva, porque eu gosto muito de Gilberto Silva e como jogador mesmo achei ele muito limpo, assim, sabe? Elegante no jeito de jogar. Eu gosto muito do jeito que o Gilberto Silva atuar. Então eu vou de Gilberto Silva, mas eu concordo que acho que o Dunga carregava um peso em 94. O Gilberto não carregava, né, na Copa de 2002. Mazinho e Kleberson. Vou começar com você, Formiga. Cara, eu acho que assim, eu acho o Mazinho mais jogador, eu acho que chega no outro nível, o Kleberson herda a posição. Uma coisa é o que ele faz quando ele tem a chance, inclusive faz uma final soberba contra a Alemanha. O Mazinho, ele conquista o seu lugar e se fixa como um cara que já tinha sido lateral direito, lateral esquerdo, poderia ser um cara de mais armação e também de contenção. O Mazinho era muito polivalente e também faz uma Copa extremamente limpa. O Kleberson também faz uma Copa muito funcional, mas acho que dentro da estrutura daquela seleção de 94, o Mazinho desde o início ele se mostrou muito fundamental, né? Então eu acho o Mazinho um cara mais jogador, mais tudo, que assim, os dois conquistaram o seu lugar, mas acho que aí vai pesar o bola por bola, e bola por bola, para mim o Mazinho é bem mais bola. Vés, concorda ou vai de Kleberson? Não, eu acho que é por aí. A trajetória dos dois na Copa é muito parecida, né? O Mazinho entra para equilibrar o time, o Kleberson entra para
desafogar o time, mas os dois dão ali o que o time precisa naquele momento, fazem Copas boas, cada um na sua função, e aí acho que desempatando quem era mais jogador, né? O Mazinho era muito técnico, tinha muita qualidade, jogava nas duas laterais, jogava de volante, jogava de meia, então acho que vai acabar desempatando o Mazinho. Eu vou de Mazinho, eu só queria pontuar aqui que o Cleverson chega na Copa do Mundo muito bem, né? Ele jogou uma barbaridade também na Copa do Mundo. Demais. Zinho e Ronaldinho Gaúcho. O Cleberson, ele chega, né? Tem que lembrar, ele não ganhou o prêmio, mas na prática ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2001, né? Isso. Então, pelo Atlético Paranaense, ele chega na Copa muito bem e depois não manteve, assim, né? Até teve uma boa carreira, mas... E o Mazinho deu ao mundo Rafinha e Thiago Alcântara, né? Então, é um desempate. O Cleverson, que eu saiba, ainda não gerou nenhum craque. Mazinho e a mãe Isso, deles, claro. né? Sempre bom lembrar que não foi Não, mas que a mãe do independente. Mazinho não tá concorrendo aqui com ninguém, né? A mãe dos a mãe meninos dos não tá meninos. concorrendo A mãe aqui, mas dos uma baita meninos, mãe. Palmas pra mãe do Thiago Alcântara e do Rafinha. Ai, meu Deus. Zinho e Ronaldinho Gaúcho. Vitor Sérgio. Quem mais me encantou é Ronaldinho Gaúcho, então eu não vou nem me dar ao trabalho de falar mais. Então, acho que também não... Eu acho que aqui eu vou defender o Zinho, mas mesmo não pra votando no Ronaldo? Não para justificar meu voto, acho que meu voto não precisa ser justificado. Acho que o Zinho foi muito sacaneado, né? Pelo que ele fez na Copa de 94, porque ele fez o que o treinador pedia e fez muito bem. E o Zinho fica a ideia, ou ficou a ideia, eu não sei nem qual o conceito que a galera mais jovem hoje tem do Zinho, não sei nem se eles têm esse conceito do Zinho, mas na época ficou parecendo como se o Zinho fosse um burocrata, mas o Zinho era um ótimo jogador, ele tinha muita qualidade e ele fez o que o treinador pediu. Dito isso, ele foi muito sacaneado aqui pela opinião pública também. Mas o Ronaldinho, né, então faz uma Copa boa, com alguns flashes de muito boa, é expulso e tudo, mas a carreira toda, e aí se for pro desempate do jogador que era, já tá votado. Ronaldinho Gaúcho chega nessa Copa ainda sendo jogador do Paris Saint-Germain, né? Ainda não tinha ido pro Barcelona, que é onde ele de fato se torna o grande Ronaldinho Gaúcho. Vai no meio de 2003. Mas já tinha momentos, assim, você pegava clipes do Ronaldinho Gaúcho, eu lembro que eu baixava de forma ilegal pelo Napster, lances dos jogadores e tal, e eu cansava de baixar lances do Ronaldinho, pedalada, gol de cavada, gol de não sei o quê, então assim, ele já estava aprontando das suas, só que a gente via pouco ou praticamente não via. E ele já chegava à Copa... Não baixe não baixe nada que você não tenha direito. Exato, é que assim, ali eu era um adolescente ainda entrando na vida adulta, então a gente... Não, eu não quero deixar de ser transgressor nunca, eu acho importante a gente arriscar, mas dentro da lei. E a época eu não fazia. Então, assim, o Zinho, ele não chega com o status do Ronaldinho. O Ronaldinho chega com uma esperança do novo, como uma passagem de bastão, como um novo craque. O cara olha o que ele fez. O Zinho não chega em 94 como olha nada, apesar de ter feito ótimos campeonatos brasileiros na sua vida pregressa. Então, assim, acho incomparável aí no caso. Ronaldinho Gaúcho, então, leva essa. Bom, agora a gente vai pra dupla de ataque. Complicou, e duas duplas de ataque que fizeram história. Romário e Bebeto, né? A gente precisa falar dos dois quase que juntos, assim. Porque é claro que Romário foi enorme, Bebeto também, mas os dois juntos é muita história. E Rivaldo e Ronaldo Fenômeno também foi bom demais. Então vamos por partes. Vamos começar com Bebeto e Rivaldo. Vitor Sérgio, começa com você. Então, cara, o Bebeto, ele é um jogador... Aliás, são dois jogadores aí que acho que tem menos reconhecimento do que deveriam no futebol brasileiro, assim, no geral, né? O Bebeto foi um ótimo jogador, assim, podia fazer várias funções, muita técnica, muita habilidade, muita criatividade, um atacante muito, muito bom. Mas acho que vai prevalecer o Rivaldo, né? Acho que o Rivaldo, ele foi em 2 Copas do Mundo, excepcional. Na do Penta foi o melhor disparado, o melhor jogador brasileiro, na minha opinião, e a do Filipão também.
Então eu vou votar no Rivaldo, mas o Bebeto é um grande do futebol brasileiro também. Você acha que eles ficam com menos reconhecimento, Vessi, porque justamente pelos outros dois que estavam junto com eles, o Romário junto com o Bebeto e o Ronaldo junto com o Rivaldo, ou pelo estilo deles? Acho que as duas coisas, né? Acho que Romário e Ronaldo aglutinavam muito e eram muito diferentes. E acho que o fato deles serem, né, menos midiático, né? Essa palavra na época nem era tão famosa assim, né? Nem menos midiático, menos instagramizáveis, uma coisa que eu aprendi recentemente. Eles eram, né, não tinha Instagram na época, mas eles eram menos instagramizáveis do que Romário. Não é instagramáveis? Acho Sei que é lá. instagramáveis. Eu acho que é instagramizáveis, eu vi. Não sei. Enfim, Não sei. mas o conceito é esse aí. Eles eram menos, acho que atrapalhou, né? Pra você, Formiga, você vai de Rivaldo também? Você concorda que ele também foi o melhor da Copa? Não, eu acho que foi o Ronaldo, mas enfim, eu acho que o Rivaldo fez uma grande Copa, já tinha feito uma Copa excepcional em 98, coisa que o Bebeto não tinha essa vida pregressa na Copa como o Rivaldo tinha, né? Ele já desembarcava em 2002 fazendo, cara, beleza. Tinha gente que questionava, né? Achava que o Rivaldo era lento, que ele era fominha, que ele era não sei o quê, que aí entra dentro da casa das injustiças. Mas você sabia, cara, em Copa ele me entregou isso aqui. O Bebeto ninguém sabia, né? Praticamente ninguém sabia. Apesar de ter feito gol, ter sido o melhor jogador da Copa América 89, enfim, tava lá no... Mas é totalmente diferente o tamanho que um chega na Copa de 2002 e o outro. Apesar de eu acho que tem uma disputa aí, no geral acho que vai dar o Rivaldo. O Bebeto, falando dos instagramáveis aí, o Bebeto já chegou a ser o queridinho do Brasil em algum momento, fez parte de uma negociação muito polêmica de Vasco e Flamengo e tal. Acho que assim, ele teve um status midiático ali nos anos 80 e 90 que o Rivaldo nunca teve. Mas também era bem na dele, assim, não era um personagem, era mais família, mais quietão e tal. Mas ele chegou a ter holofotes que o Rivaldo no Brasil nunca teve. O Rivaldo é o famoso fala pouco e joga muito, né? Até revendo a final de 2002. Mas também quando fala, apronta, né? Ele fala pouco, quando resolve falar, putz, grila. Mas isso mais agora, né? Isso mais agora. Pior ainda, ele podia ficar quietinho. Exatamente. Na época eu não... Até inclusive isso foi uma, assim... o futebol, às vezes, ele tem coisas assim que você acha assim, pô, isso não faz nenhuma diferença pro todo. Mas, por exemplo, o Rodrigo Paiva teve como estratégia lá, o assessor da CBF teve como estratégia impedir ou diminuir o número de vezes que o Ronaldo falava e colocar mais o número de vezes que o Rivaldo falava. Porque no entendimento da comissão técnica isso ajudaria o Rivaldo a colocar para fora, a se soltar mais e tudo. Então você vê como, né, foi justamente feito o contrário, assim, acho que acabou dando certo, né, tudo lá. Que também não dá, né? As pessoas são diferentes. Os jogadores, as personalidades são diferentes, não adianta a gente querer esperar a mesma coisa. Claro. Agora, essa disputa, ela é uma disputa que muita gente... Essa comparação é uma comparação que muita gente faz, né? O tempo todo. De Romário com o Ronaldo Fenômeno. Eu, Tainá, gosto muito dos dois. Mas sou mais Ronaldo Fenômeno. Eu gostava muito das arrancadas do Fenômeno e acho... Porque o Romário também tinha suas, né? Mas acho as do Ronaldo Fenômeno mais difíceis até, porque ele é um cara maior, mais pesado, enfim. E ele era muito, muito veloz. E eu acho que o Ronaldo Fenômeno, ele tem uma coisa que pra mim é muito do centroavante, do melhor, assim, dos centroavantes, que é conseguir finalizar uma jogada com um toque só na bola, né? E isso eu acho muito, muito difícil e muito diferente. Isso faz eu gostar muito do Ronaldo Fenômeno. Então o meu voto aqui é Ronaldo Fenômeno. Formiga, qual é o seu? Cara, vamos lá. Eu tô inclusive abrindo aqui uma parada que é importante pro meu argumento. Porque é o seguinte, essa frase aqui, a convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica. Essa faixa, salvo engano, não lembro se está no Castelão, que foi o último grande... O teste do Ronaldo foi o jogo contra a Iugoslávia, né? Que o gol, inclusive, é do Luizão e tal. Então, assim, o Romário chega com um status em 94 que o Ronaldo não estava em 2002, porque ele ficou o ciclo machucado, ele estava fora praticamente o tempo inteiro e tal, e ele foi uma grande aposta do Filipão. Como jogador, se eu for escolher no final, eu acho o Ronaldo mais jogador que o Romário. Eu acho que o auge do Ronaldo, ele deixou o mundo boquiaberto, ele foi chamado de fenômeno, ele criou um impacto no mundo que o Romário nunca causou.
O Ronaldo atingiu um patamar para o mundo que o Romário nunca atingiu. Mas em 94, o Romário chega estando jogando uma barbaridade no Barcelona. Beleza que ele perde lá a final da Liga dos Campeões, mas ele fez um ciclo pelo Barcelona muito forte, ele já estava jogando demais no PSV, então assim, era um cara que estava mantendo o nível aqui, fora da tela. O Ronaldo, ninguém sabia, ele teve que inclusive mudar como jogador. O Ronaldo de 2002 não é o de 96, 97. Sim. Então assim, em 94 eu vou de Romário, mas se fosse o conjunto da obra, eu sou Ronaldo, mas 94 não tem como, eu vou de Romário. Só pra pontuar aqui que eu acho que essa coisa de também não aparecer tanto pro mundo, acho que realmente o Ronaldo apareceu mais pro mundo do que o Romário, mas acho que tem muito também a ver com a globalização, com a gente ver mais campeonatos, mais na época do Ronaldo Fenômeno do que do Romário. Acho que isso pode também e a escolha do próprio ajudar Romário, um pouquinho nisso. O quê? Não, e a escolha do próprio Romário, né? Porque o Romário, o melhor do mundo, ele volta pro Brasil, ele escolhe voltar pro Brasil. Exato. Qual é o seu voto, Vess? Vai, então, acho que o Formiga, ele deu uma de Mauro Betti, né? Porque ele votou nos dois e... Mauro Betti. Enfim. Não, nada disso. Eu votei no Romário, pô. Não, você votou no Romário, mas dizendo que se fosse um outro cenário, você votaria no Ronaldo. Mas enfim. Enfim. Eu voto no Romário de qualquer jeito. Eu acho que de fato, ele chegou em 94 para 2002, ele chega, não tem nem comparação, assim, né? O Ronaldo era uma total incógnita. O Ronaldo tinha feito, sei lá, não devia ter feito 10 jogos nos 4 anos anteriores, sei lá, 10 ou 15 jogos nos 4 anos anteriores. Mas tinha que ir mesmo, não tem nenhuma dúvida, acho que não tinha questionamento do Ronaldo. E acho que, se você colocar nos dois, lógico que não adianta a gente idealizar o Ronaldo como se ele não tivesse se machucado, né? A gente analisa a carreira do Ronaldo com as duas lesões. Até por isso ele é tão genial. Até também pelas lesões. E conseguir fazer 8 gols na Copa do Mundo depois de ficar sem joelho e segundo médicos especialistas, dizer que nunca mais jogaria uma partida de futebol. Mas eu acho que, analisando tudo, eu sempre achei o Romário mais genial. Então, se eu tivesse os dois no auge, eu preferiria o Romário. Mas aceito que o Ronaldo sempre foi fantástico também. Mas no quesito maior, não tem nenhuma dúvida que o Ronaldo impactou mais, até por ter vivido mais. Olha o Mauro Betti aí, o Mauro Betti. Não, mas... eu tô achando que você tá quase igual os argumentos do Formiga, assim. Não. É porque elogiando os dois. Não, é porque o Formiga trouxe o aspecto impacto mundial. Impacto mundial é inegável, que impacto mundial é o do Ronaldo, não tem nenhuma dúvida. Mas em 94, comparando como o Romário chegou em 94 com como o Ronaldo chegou em 92, eu sou Romário. Comparando os dois sem lesão, eu sou Romário também, só para não ter dúvida. Tá, entendi. Então você é Romário de qualquer forma, né, velho? Eu sou Então Romário. Então está fechada a nossa seleção, muito equilibrada, viu? Pelas escolhas que a gente fez aqui. 6 jogadores, se eu fiz as contas certo, da Copa de 2002 e 5 da Copa de 94. Nosso goleiro é o Marcos, Jorginho na direita, Aldair e Roque Júnior, junto com o Roberto Carlos fechando a zaga. Aí temos Mauro Silva e Gilberto Silva. Nós tiramos o Dunga dessa seleção, nossa senhora. Tiramos. Mazinho, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Romário. Essa é a seleção que a gente escalou aqui no nosso mano a mano. Então, mas assim, o que eu tenho mais em relação a 2002, a gente poderia até ter esse trio aí, porque assim, eu não me conformo até hoje, eu entendo os argumentos e no final, como ganhou, ficou por isso mesmo, mas tipo assim, eu não me conformo da gente não ter tido numa Copa a dupla Rorô. Que assim, ela é em algum momento, Romário, né? Em algum momento, pra minha geração, tá? Eles foram os meus Pelé e Garrincha. Porque assim, se eu não me engano, eles ou perderam um jogo ou não perderam nenhum. Jogando, um meteu 18 gols, o outro 16 ou 14, acho que perderam um jogo. Mas assim, era uma parada muito legal de ver jogar. Muito legal. Tem um amistoso com a Polônia, que assim, tem passe de letra do Romário, passe de peito pra trás, tabela, é caneta, é o diabo 4. E eu não me conformo o Filipão não ter colocado esses dois pra jogar no Olímpio por birra.
birra, no final das contas, foi isso que o Filipão fez. Aí ganhou e o pessoal bate palma hoje, mas a história perdeu. A história perdeu. Estou batendo palmas para o Filipão. A gente foi campeão, tu tá aqui questionando as escolhas do Filipão. Isso é um absurdo, Bruno Formiga. Não é absurdo, não. O que tu preferia? Não é absurdo, não. Ver Romário e Ronaldo jogando uma Copa do Mundo juntos e não ser penta? Ou não vê-los jogando juntos uma Copa? Isso é a mesma discussão da saúde aí. Agora é saúde ou economia? Ué, não, com a outra. É uma escolha que tu vai ter que fazer agora. Não, Tainá, mas essa escolha não existe. A gente não tem garantia, que com o Romário perderia. Óbvio que não, gente, mas a gente não pode, a gente tá criticando aqui a escolha do Filipão que fez a seleção ser campeão do mundo. Se eu não me engano, os campeonatos que eles jogaram juntos, eles ganharam, né? Pra lembrar aí, o que eles jogaram junto, eles levaram. Copa América jogaram juntos, campeões. Teve aquela Copa Umbra, eles não jogaram juntos, né? Ou jogaram? A Copa Umbra, a Copa Umbra é 95. 95? Né? 95. Acho que eles jogaram Copa América e eles perderam o torneio da França. Ah, é verdade, perderam o torneio da França pra Inglaterra no Bom, então tá. Então assim a gente encerra com essa tristeza que Formiga carrega no seu coração. Não, muito. Tem coisas que não me conformam. Três coisas que eu não me conformo. Eu acho o seguinte, acho que Zidane perder a final em 2006, eu não me conformo. O Messi não ganhar a Copa do Mundo em 2014 e Romário e Ronaldo não terem jogado uma Copa juntos. Dito isto, um beijo. Não, eu acho que a gente não pode diminuir em nada o Filipão por causa disso, mas de fato quem tinha que ter ido ali era o Romário, né? Mas enfim, são escolhas e a gente sabe como é que um grupo é formado, de repente era o que o Filipão precisava para dar equilíbrio àquele grupo. Não, sem dúvida. E eu assim, não diminui o Filipão, não, só fica puto mesmo. Eu não diminui ele, não, só tenho mágoa, é diferente. Ele é muito grande. O meu coração só não conseguiu superar, né, Formiga? Eu não consigo ter, assim, eu não olho, ele não vai passar por mim aqui o Filipão e eu vou brilhar o olho. Eu vou ficar puto. A primeira coisa que eu vou lembrar é isso, não vai ser o título. Eu fico com mais raiva da panturrilha do Romário, que era para ele ter ido junto em 98, que aí ia ser o catiço, amigo. Verdade. Essa aí eu sinto mais. A de 2002 eu sinto menos, mas provavelmente porque a gente foi campeão, não é mesmo? Então tá, então acabou aqui o nosso Mano a Mano. Valeu! Gostei de fazer esse negócio aqui com essas duas seleções e acho que conseguimos equilibrar as duas seleções que foram campeãs tão importantes na nossa história. VS, Formiga, beijo pra vocês. Um abraço. Valeu. Tchau. Até curte aí, dá like, inscreve no canal, de notificação, tudo isso aqui embaixo. Compartilha o vídeo. Tchau, beijo. Valeu, tchau.